A sua internet está com velocidade limitada? Não consegue obter uma velocidade superior a 100 megas? É esta dica que eu trago aqui hoje. Vamos aqui tentar resolver esta solução. Trago várias dicas, por isso acompanhe o vídeo até ao final para não perder nenhum passo. Olá pessoal, eu sou o Ivo e sejam todos bem-vindos ao canal. E antes de mais eu queria pedir para quem ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Deste modo vocês ajudam com que eu esteja sempre aqui a trazer conteúdos como estes para vocês, conteúdos que certamente irão vos ajudar e muito no mundo da tecnologia. Muito obrigado e vamos então para o conteúdo. Por vezes contratamos uma internet de 400, 500 megas de velocidade, mas quando vamos a utilizar na prática no nosso computador não temos esta velocidade. Existem vários fatores que podem causar este problema. Nem sempre a culpa é da nossa operadora, o que geralmente muitas vezes pensamos que a culpa é da nossa operadora e muitas vezes não é. Um dos fatores que podemos falar aqui é da placa de rede do seu computador, ou seja, se é uma placa que está disponível para receber mais do que 100 megas de velocidade, ou seja, vocês têm que ter uma placa gigabit, senão não conseguem receber mais do que 100 megas de velocidade. Já vou-vos explicar. Um outro ponto também tem a ver com o cabo que vocês estão a utilizar, com o cabo de rede, também já vamos lá de seguida, e também com o router que a operadora instala. Porque muitas vezes o router que nós estamos a utilizar, nem todas as portas podem ter a conexão de gigabit, ou seja, às vezes só uma pode ter, e também temos que verificar esse ponto, porque se o cabo estiver ligado numa porta que não forneça esta velocidade, vocês também não irão ter essa velocidade de internet, ou seja, a velocidade da vossa internet irá ficar limitada somente aos 100 megas. O primeiro ponto a percebermos aqui então, vamos aqui no símbolo da internet, vamos clicar com o botão direito do rato e vamos em definições de rede e internet. Depois vamos aqui na última opção onde diz definições avançadas de rede e aqui no primeiro clicamos em Ethernet. Aqui pessoal vamos ver a nossa velocidade de ligação. O meu tem 100 megabytes por segundo. O meu computador tem a porta gigabit e nós já vamos lá de seguida, já vos mostro, mas porquê é que eu estou a receber só 100 megas? Porque eu não estou ligado por cabo diretamente ao router, estou a utilizar um extensor de rede, ou seja, e o extensor de rede não me permite essa velocidade gigabit. Então aqui é o primeiro ponto, vocês verificarem qual é a velocidade da ligação, se é 100 ou se é 1000. Este é o primeiro ponto. E como é que também nós conseguimos saber se o nosso computador tem esta função gigabit? Vamos aqui mais abaixo onde diz mais opções de adaptador de rede, vamos clicar, vai-nos abrir esta outra janela, vamos clicar com o botão direito em Ethernet e vamos em propriedades. De seguida clicamos em configurar e abrindo esta outra janela, vamos no separador avançadas e vamos procurar por speed ou duplex ou então velocidade e duplex. O meu está aqui no fim, velocidade e duplex, vamos selecionar e ele diz aqui negociação automática. É dessa forma que eu aconselho a que esteja, negociação automática, que assim o Windows irá escolher a melhor opção. Vamos então clicar na setinha e vocês podem ver, eu tenho aqui 1 gigabit full duplex. Há placas de rede que não têm esta função, não têm esta opção. Só tem até 100 megabytes. Neste caso, este é o primeiro ponto que vocês têm que ter em conta. Se a vossa placa de rede do computador tem esta primeira opção, 1 gigabit. Mas supondo que a sua placa de rede tem esta função, então o problema pode vir também do cabo. Vamos então deixar em negociação automática e vou clicar em OK e podemos sair. Uma outra opção que vocês podem ver antes de passarmos para a parte do cabo é, vêm-nos aqui em propriedades de hardware e ligação. Depois, vocês aqui em cima têm então a velocidade também de ligação, recepção, transmissão 100/100, mas isto porque eu estou a utilizar um extensor de rede, não estou ligado diretamente ao meu router. Vocês, para saberem a velocidade também da vossa internet, convém fazerem o teste ligado diretamente ao router e por cabo. E quando estiverem a fazer esta medição,
desligarem tudo, ou seja, não terem outras coisas ligadas a consumir a internet. Aqui no nosso site vocês podem testar a velocidade da vossa internet. É simples, basta escolherem a opção teste de velocidade e iniciarem o teste. Volto a dizer, vocês têm que estar conectados por cabo e não convém estarem a utilizar a vossa internet para outras coisas, para terem uma noção da velocidade de facto que está-vos a chegar no vosso computador, ou seja, a velocidade que vocês contrataram, se é a velocidade recebida. Um outro ponto que vocês também podem ver, e é bastante importante, é o cabo. Tem aqui um artigo no nosso site também que vocês podem ver quais é que são as diferenças, quais são os cabos que existem e quais é que são as diferenças entre eles. E o cabo também é muito importante, porque você pode receber a velocidade contratada pela sua operadora, mas também se não tem a tecnologia adequada, também não irá então ter uma maior velocidade de internet. Continuará sempre com uma internet limitada. A diferença entre os cabos está tudo aqui explicado. Quem quiser ler o artigo está aqui, mas vamos falar aqui do cabo mais antigo, que é o Cat5, ou seja, é um cabo que só lhe permite uma largura até 100 megas, ou seja, não irá passar dos 100 megas, e um outro pormenor, tem muitas interferências, que vai, logicamente, prejudicar o desempenho, tanto por causa dos cabos e de outras coisas que estejam ligados próximos a este equipamento. Ou seja, este cabo, o mais antigo, Cat5, não é dos melhores, ou seja, o ideal é vocês terem um Cat5e, que é mais recente, ou seja, um cabo que já lhe permite uma largura de banda até 1 gigabit e, é que lógico, tem menos interferências, ou então vocês podem optar pelo Cat6, que é o melhor de todos. Ou seja, é um cabo que, para termos uma ideia, como mesmo diz aqui, podemos obter largura até 1 GB por segundo a 100 metros de distância ou a 10 se for a 55 metros de distância. Ou seja, é muita coisa. O aconselhável então a vocês terem aqui são os cabos Cat5e ou o Cat6. Um Cat5 já não é ideal por causa das interferências e também pelo facto de só ter uma largura de banda de até 100 megabytes por segundo. Por isso, são estes pontos que nós temos que ter em causa. Você pode contratar uma velocidade de 50 megas por segundo, mas você também tem que ter em conta que se não tiver tecnologia que receba essas 500 megas, é lógico que não irá ter, irá ficar limitada então aos 100 megas. Por isso, o que tem que verificar é se o vosso computador tem placa de rede gigabit e também no vosso router também há a opção se o gigabit está disponível no router em todas as portas ou se está disponível em só uma porta. Vocês também têm que verificar esse ponto. E também, por último, qual é o cabo que vocês estão a utilizar. Se é um Cat5, um Cat5e ou se é um Cat6. Se reunindo todas essas condições e estiver tudo bem e mesmo assim não chegar à velocidade contratada, aí sim falamos então que existe algum problema por parte da operadora, ou seja, a operadora não está-lhe a disponibilizar a velocidade contratada. Por isso, antes de ligar para a sua operadora e reclamar, veja então, siga essas dicas que eu trouxe aqui hoje e veja se de facto você tem tecnologia em sua casa para obter a velocidade máxima contratada. Era isso, pessoal. Espero ter ajudado, espero aqui ter elucidado vocês em relação a este tema, que é um tema muito complexo. A velocidade de internet depende de várias coisas, depende dos nossos equipamentos, depende da tecnologia toda que temos em casa, como vocês já viram, depende de uma série de coisas, depende da maneira como às vezes estamos a fazer o teste de velocidade. Muitas pessoas vão fazer o teste de velocidade por Wi-Fi ou fazem o teste também e têm várias coisas ligadas. Quando forem efetuar o teste de velocidade, façam sempre só com o equipamento ligado à internet por cabo e lá está, convém que seja um cabo com boa qualidade, um cabo mais recente e que não seja um cabo Cat5, que é o cabo mais antigo. Espero então ter ajudado. Se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários ou enviem-nos através do nosso Instagram. Se quiser benefícios especiais, torna-se membro do nosso canal. Também, se não é inscrito, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para continuar a receber sempre assim dicas como estas, dicas muito boas sobre informática e smartphones. Um grande abraço e, como é de costume, nos encontramos no próximo vídeo.